Hello, students, and welcome to Omo English class. My name is Anna. This is your English channel. Today we're going to study Unit 29. Gente, eu pulei uma semana. Eu não tinha percebido. Ai, muita coisa na minha cabeça. Me perdoem, tá? Isso provavelmente vai acontecer. Eu não posso garantir que isso não aconteça. Porque são muitas aulas, muito conteúdo, muitas coisas, plus o meu trabalho formal que eu tenho ainda, né? Até eu vir completamente para o mundo digital e ficar só aqui com vocês, eu tenho muita coisa. Hoje, na unidade 29, a gente vai ver a primeira parte que ele começa a falar com a gente sobre may and might. E nessa unidade, tá escrito aqui, parte 1, porque vai ter a parte 2. Então, ele continua nos verbos modais. Aqui, letra A. Então, essa unidade é bem fácil. Ele vai explicar para a gente a estrutura e os usos do may e do might. Então, ela é dividida em duas partes, letra A e a letra B. E na letra A, ele explica may e might, e quando que a gente usa o may e quando que a gente usa o might. Na letra B, ele vai explicar em relação ao passado, que é quando a gente fala may have e might have. E a continuação deles, né? Eu já dei essa aula? Não, preparei essa aula. Às vezes eu paro e penso, nossa, eu já dei essa aula? Não, preparei essa aula. May, might, have, mais a estrutura dele, né? E na letra C, ele vai explicar a similaridade entre o could, o may e o might, né? Que o could is similar to may, might. Então, a aula basicamente é dividida em duas partes e a letra C é um extra. E os exercícios são só 3 exercícios. Então, a aula é super simples, tá? May e might são verbos modais. E os verbos modais na língua inglesa, como a gente sabe, como a gente vem estudando já faz muito tempo, são verbos que eles têm diferentes usos, diferentes papéis, né? Eles não são como os verbos normais, como o verbo fazer, como o verbo escrever, como o verbo beber. Eles são verbos que eles têm papéis diferentes. Então, eles são verbos que são usados para possibilidade, para obrigação, para sugestão, para certeza. Então, eles são verbos diferentes. E eles podem sim ser usados num sentido de presente, passado e futuro, e então muda a estrutura deles, tá? E a gente tá vendo isso já nas unidades já há um tempo, né? Na letra A, ele vai dar pra gente uma situação, então. E aí, eu já dei essa aula já do may e do might. Qual é a diferença do may e do might? E a gente vai estudar aqui nessa unidade, né? E eles não têm diferença alguma, assim, eles são bem parecidos, né? E ele vai dar uma situação para a gente estudar o exemplo aí, né? Uma situação de exemplo. Então, por exemplo, you are looking for Ben. Você está procurando pelo Ben. Nobody's sure where he is. Ninguém tem certeza de onde ele está. But you get some suggestions. Mas você tem algumas sugestões de onde ele possa estar. Então, quando você tem algumas sugestões de talvez ele possa estar aqui, talvez ele possa estar ali, ele pode estar aqui ou ali, é aí que a gente vai usar o may ou o might, ok? Então, por exemplo, você pergunta where is Ben? Where is Ben? Onde está o Ben? E aí você tem algumas sugestões que algumas pessoas dão para você. Essas sugestões são feitas com estes verbos modais, o may ou o might, ok? Aí, he may be in his office. Talvez ele esteja no escritório.
He might be having lunch. Talvez ele esteja almoçando. Ask Kate. She might know. Pergunte a Kate. Talvez ela saiba. Então, tudo isso, toda essa ideia que o may e o might passam pra gente são ideias de talvez, perhaps. Então, perhaps he is in his office. Perhaps he is having lunch. Perhaps she knows. Talvez ele esteja no escritório. Talvez ele esteja almoçando. Talvez ela saiba. Nenhuma dessas é certeza. Aí ele fala, we use may or might, tanto faz, may or might, to say that something is possible, para dizer que algo é possível. You can use may or might. Aí você pode usar may or might, tanto faz. It may be true, talvez seja verdade. Ou it might be true, talvez seja verdade. Tanto faz. It may be true, it might be true. Tanto faz usar um ou outro. É tipo Tom Cruise ou Brad Pitt. Tanto faz, ou um ou outro. Os dois são gatos. Perhaps it is true. Talvez seja verdade. She might know ou she may know. Tanto faz se você usar o might ou o may. Tanto faz se você usar o might ou o may, tanto faz. Os dois vão caber direitinho aí nessa frase, ok? E as formas negativas a gente adiciona a partícula not. E aí fica may not e might not. Então, the negative forms are may not and might not. For example, ele dá os mesmos exemplos. Eu gosto quando ele faz essa repetição. It may not be true. Perhaps it isn't true. She might not know. Perhaps she doesn't know. Então, talvez não seja verdade. Talvez ela não saiba. Então, quando a gente não tem certeza, a gente adiciona a partícula not, quando for na negativa, ok? Você pode usar tanto um quanto o outro. Aí, ele vai dar a estrutura, né? Então, a gente pode usar o may ou o might, ou na positiva ou na negativa, por isso que o not está entre brackets, está entre parênteses. Mas o verbo pode ser ou o verbo normal, na sua forma normal, no infinitivo, sem o to, né? Be, ou true, ou in his office, mais um complemento, né? Ou o verbo to be mais o ing, né? It may be doing, he may be having lunch, she may be working, talvez ela esteja trabalhando, he may be having soup, talvez ele esteja tomando sopa, ok? They may be having shower, talvez eles estejam tomando banho, ok? E o último exemplo que ele dá aí é com o verbo normal. Então, I may not know, talvez eu não saiba. She may not work, talvez ela não trabalhe aí nessa empresa, você não sabe, ok? He may not want, talvez ele não queira. Então, são essas três formas que você pode usar junto com o may e o might. Então, be ou be mais ing ou o verbo normal, know, work, want, etc. Note a diferença entre may be e maybe. Maybe é may mais um verbo. Exemplo, it may be true, talvez seja verdade. E is it true? Maybe, I'm not sure. Maybe quer dizer it's possible, perhaps. Maybe significa talvez, é uma palavra só, tá? Maybe é pode ser que seja. Pode ser, maybe. E maybe é talvez, ok? É uma palavra só. Na letra B, ele vai dar pra gente o passado, como que a gente forma o passado. E o passado desses verbos modais, geralmente a gente forma com o have.
For the past, we use may have ou might have. E ele vai sempre colocar um diálogo aqui, porque a gente não consegue... como esses assuntos são muito robustos, raramente a gente consegue entender o assunto fora de um contexto, nem que esse contexto seja só um diálogo, ok? Então, aqui ele vai dar diálogos de duas frases mesmo, diálogo, duas frases. I wonder why Kate didn't answer her phone. Tô me perguntando, por que a Kate não atendeu o telefone? Aí a letra B responde, she may have been asleep. Talvez ela tenha dormido. Então, may have been é uma estrutura que está no passado. Então, quando tem may have mais o verbo no particípio passado, é que essa estrutura está no passado. Então, she may have been asleep. Perhaps she was asleep. Talvez ela tenha dormido. Próximo diálogo. I can't find my phone anywhere. Eu não consigo encontrar meu telefone em nenhum lugar. You might have left it at work. Talvez você tenha deixado no trabalho. Perhaps you left it at work. A estrutura é essa. Might have mais verbo no particípio passado. Talvez você tenha deixado no trabalho. Why wasn't Amy at the meeting yesterday? Por que a Amy não estava na reunião ontem? Amy. She might not have known about it. Talvez ela não tenha sabido disso. Talvez ela não soubesse que teria reunião. Maybe she didn't know about the meeting. Talvez ela não sabia da reunião. She might not have known, ok? I wonder why David was in such a bad mood yesterday. Tô me perguntando por que o David estava tão mal-humorado ontem. He may not have been feeling well. Talvez ele não estava se sentindo bem. Perhaps he wasn't feeling well. Talvez ele não estivesse se sentindo bem. Aí ele vai dar de novo a estrutura. É a mesma estrutura, só que aqui é com o verbo no particípio passado, porque a gente está falando de passado. May, might, have, verbo no particípio passado. Been asleep, been working, been doing, been feeling, may have known, might have had, might have wanted, ok? Could, na letra C, ele vai trazer um extra. Na letra C, ele fala que could é similar a may and might. Aí ele vai dar dois exemplos aí que a gente vai conseguir entender essa similaridade. It's a strange story, but it could be true. Então a gente poderia ter falado It's a strange story, but it might be true. São bem parecidos. It is possible that's true. You could have left your phone at work. It's possible that you left it there. Então, se eu usar o could, usar o may, usar o might, vocês podem ouvir essa interchangeably no speaking deles, tá? Porque eles são bem similares. Então, é uma história estranha, mas pode ser verdade. Você pode ter deixado o seu telefone no trabalho. Então, eles se interligam e se cruzam facilmente esses verbos modais, ok? Quando nós estamos falando de possibilidade, tá? Porque lembra que os verbos modais, eles têm vários usos. Eu posso usar o could para pedir para abrir a janela, para pedir um café. Eu posso usar o may para a mesma coisa, para pedir request, para falar sobre request, né? E eles usam bastante may aqui para pedir request, né? May I have? Eles usam muito, tá? Ou may I get? Então, a gente está falando aqui sobre possibilidade nessa unidade, tá? Mas aí, quando a gente vai falar do couldn't na negative, é diferente from may not e might not. Olha na prática como fica diferente. Sarah couldn't have received my message, otherwise she would have replied. Não é possível que ela It is not possible that she got my message. Então, a Sarah não recebeu a minha mensagem.
She couldn't have received my message. Ela não recebeu, não houve nenhum tipo de possibilidade de ela ter recebido minha mensagem. Ela devia estar no meio do mato, devia estar sem internet, devia estar sem bateria, senão ela teria respondido minha mensagem. Então não foi possível que ela tenha recebido minha mensagem. Estava sem internet, sem bateria, estava em algum lugar que ela não recebeu. Quando eu uso couldn't na negativa, ele é diferente de quando eu uso may not e o might not na negativa. Eles só são similar quando eu estou falando de positive. Isso é um assunto bem advanced, ok? Ele vai me dar outro exemplo. Outro exemplo. Why hasn't Sarah replied to my message? I suppose she might not have received it. Então é diferente de quando eu falo, por que a Sarah não respondeu a minha mensagem? Eu suponho que ela talvez não tenha recebido. É uma suposição, talvez ela não tenha recebido. É possível que ela não tenha recebido. Talvez ela recebeu, talvez ela não recebeu. Quando eu falo couldn't, realmente não é possível que ela recebeu a minha mensagem. Ela realmente deveria estar sem sinal. Ela realmente deveria estar sem internet. Eu conheço a Sarah. Realmente. Olha as duas frases como soam diferentes, ok? Couldn't na negativa é diferente de may not e might not na negativa, ok? Let's do the exercises. 29.1. O professor Raymond, que é o autor... tem as unidades relacionadas, né? A 27 a gente já fez. A 30 a gente vai fazer, que é a próxima, que é a continuação dessa. Ele dá algumas letras, unidades nas letras relacionadas, né? 37C, aí a 30, 38, 40 e o apêndice. A gente vai fazer tudo isso. Uma coisa que eu acho que eu já falei aqui, eu não lembro se eu falei ou se eu não falei, é que o Raymond, ele é muito apaixonado pelo Brasil, ele dá muito exemplo com coisas do Brasil. Olha lá, ó, My Be Brazilian, aqui, ó. Ele faz muito exemplo com o Brasil e ele trabalha com o público do mundo inteiro. Esse livro é internacional e ele sempre dá exemplo com o Brasil, sempre. Ele coloca São Paulo, ele coloca Rio de Janeiro, ele sempre dá exemplo. Ai, tudo bem, ele fala do Canadá, ele fala dos Estados Unidos, mas o Brasil tá sempre aí também, né, Raymond? A gente sabe que você ama o Brasil. Number one, então, número 29.1. Ele pede pra gente completar as frases e escolher desse box aqui, desse quadro que ele dá aqui do lado, dessa caixinha que tá aqui em amarelo aqui, né? Então, todas essas expressões aqui, ó. Maybe Tom's, may not be feeling well, may not be possible, might be in her room, já foi usada. Might be Brazilian, might be driving, might have one, might know. Então, provavelmente essa 29.1, como a gente já sabe, ela é relacionada à letra a letra A que ele explicou aqui pra gente, né? Se tem 3 exercícios, cada letra é relacionada a uma explicação. O 1 é relacionado à letra A, o 2 é relacionado à letra B e o 3 é relacionado à letra C. Então, se é relacionado à letra A, então tanto faz se é may ou might. É o Brad Pitt ou o Tom Cruise. Do you know where Ellen is, Helen? Deixa eu aumentar aqui. Do you know where Helen is? I'm not sure. She might be in her room. Não tenho certeza. Talvez ela esteja no quarto dela. Is there a bookshop near here? Tem uma loja, uma livraria aqui perto? I'm not sure. But ask Anna. Pergunte para Ana. Talvez ela saiba. She might know. She might know. Talvez ela saiba. Where are those people from? De onde que aquelas pessoas são? Olha quantas pessoas tem ali, gente. Tão bagunceira, tão falando alto. Where are those people from? I don't know. They might be Brazilian. I don't know. They might be Brazilian. Number 4. I hope you can help me. Eu espero que você possa me ajudar. I'll try. But
It may not be possible. Talvez não seja possível. I'll try, but it may not be possible. Number 5. Whose phone is this? Whose phone is this? De quem que é esse telefone? A gente viu esse whose aqui lá no Essential. Tem uma unidade inteira dele. Whose phone is this? E a gente viu o mine lá também. It's not mine. It may be Tom's. A gente viu essa unidade inteira aqui no Essential. It's not mine. It may be Tom's. Number 6. Why doesn't George answer his phone? Why doesn't George answer his phone? Por que o George não responde o telefone dele? Deve estar dirigindo, né? He might be driving. He might be driving. Do you know anyone who has a key to this cupboard? Do you know anyone who has a key to this cupboard? Você conhece alguém que tem a chave para esse armário? Rachel might have one. Rachel talvez tenha uma. Rachel might have one, but I'm not sure. Gary is in a strange mood today. Gary is in a strange mood today. Gary tá num humor meio estranho hoje. Yes, he is. He may not be feeling well. Talvez ele não esteja se sentindo bem. He may not be feeling well. Número 29.2. Complete cada frase usando os verbos entre parênteses. Complete each sentence using the verb in the brackets. Where is Ben? Onde está o Ben? I'm not sure. De novo, ele repete. Eu gosto quando ele faz essa repetição. He might be having lunch. O verbo entre parênteses é have. He might be having lunch. Cadê eu para não me perder? Number 2. Who was the guy we saw with Anna yesterday? Quem era o cara que a gente viu com a Ana ontem? I'm not sure. It may have been yesterday, é passado. Lembra que no passado é it may have, mais o verbo no particípio passado. It may have been her brother. Talvez tenha sido o irmão dela. Is Ellie there? A Ellie tá here, desculpa, here, aqui. A Ellie tá aqui? I can't see her, não tô vendo ela. She may not have arrived. Talvez ela não tenha chegado. She may not have arrived. Number 4. Gary said he would meet us in the cafe, but he isn't here. O Gary falou que ele encontraria a gente no café, mas ele não está aqui. He might be waiting outside. He might be waiting outside. Number 5. How did John know that I'd lost my job? Como que o John sabe que eu perdi meu emprego? I don't know. I suppose Sam may have told him. Eu não sei, eu suponho que o Sam tenha falado para ele. I don't know, I suppose Sam may have told him. Do you know where Jeff is? Is he still in the office? Você sabe onde que o Jeff tá? Ele tá ainda no escritório? He was here earlier, but he might have gone home. He might have gone home. Ele estava aqui mais cedo, mas ele deve ter ido para casa. Where is Emma? What's she doing? Onde está a Emma? O que ela está fazendo? I'm not sure. She might be watching TV. Presente contínuo, ó. What's she doing? She might be watching TV. Talvez ela esteja assistindo TV. Does Max have any brothers or sisters? O Max tem irmãos ou irmãs? I'm not sure. I think he may have a younger sister. Eu não tenho certeza, eu acho que ele tem uma irmã mais nova. I can't find my umbrella. Have you seen it?
Eu não consigo encontrar meu guarda-chuva. Você ouviu? You may have left it. It é o guarda-chuva. You may have left it in the restaurant last night. Talvez você tenha deixado no restaurante ontem à noite. I rang Dan's doorbell, but he didn't answer. I'm sure he was there. Eu toquei a campainha do Dan, mas ele não respondeu. Eu tenho certeza que ele estava lá. Não quis te atender, querida. He might not, ou ele não ouviu. He might not have heard the doorbell. Talvez ele não tenha escutado a campainha. He might not have heard the doorbell. Number 11. Hannah is supposed to meet us here and she's already 20 minutes late. Hannah era para encontrar a gente aqui, mas ela já está 20 minutos atrasada. She may have forgotten. May have forgotten. She may have forgotten. She's always forgetting things. Ela está sempre esquecendo das coisas. E o número 29.3 é para a gente se ligar se é para a gente usar o might not have ou o couldn't have, ok? Que é um pouco mais sutil. Complete the sentences using might not have, couldn't have. Number 1 is an example. I was surprised Amy wasn't at the meeting. Perhaps she didn't know about it. Eu fiquei surpresa de não ter visto a Amy na reunião. Talvez ela não soubesse que tinha tido reunião, que teve reunião. Maybe she might have not known about it. Talvez ela não sabia que tinha reunião. I wonder why Tom didn't come to the party. Tô pensando por que o Tom não veio à festa. Perhaps he didn't want to come. Talvez ele não quisesse vir. It's possible he might not have wanted. Ninguém fala assim em inglês, gente. I wonder why Tom didn't come to the party. Perhaps he didn't want to come. It's possible he might not have wanted to come. He might not have wanted to come. Talvez ele não quisesse ter vindo à festa. I wonder how the fire started. Was it an accident? Tô pensando como que o fogo começou. Foi um acidente? No, the police say it couldn't have been an accident. It was deliberate. Não, a polícia disse que não foi um acidente, que foi de propósito. Mike says he needs to see you. Então, número 3, preciso explicar, né, também, Ana Maria, você não pode ficar pulando assim, achando que as pessoas, né, vão entender. Então, número 2, I wonder why Tom didn't come to the party. Perhaps he didn't want to come. Aí, número 2, it's possible he might not have wanted. Então, é possível. Ninguém sabe se ele quis vir ou não. Por isso que a gente não consegue usar o couldn't nessa frase, porque é só uma possibilidade. Ninguém tem uma certeza absoluta do que aconteceu com o Tom, porque o Tom não quis vir à festa. Porque ninguém sabe. No número 3, como foi a polícia que realmente viu que era o fogo que começou deliberada, it was deliberate, então tem como a gente usar o couldn't aí, ok? Então, tem como a gente usar o could aí. Então, aí a gente usa couldn't, porque é impossível que tenha sido um acidente, porque a polícia já constatou que foi deliberate, que foi intencional. Number 4. Mike says he needs to see you. He tried to find you yesterday. Então, Mike disse que ele precisa ver você. Ele tentou encontrar você ontem. Well, very hard. I was in my office all day. He couldn't have tried very hard.
Ele poderia. Ele não poderia ter tentado muito. He tried to find you yesterday. Ele tentou encontrar você ontem. Well, he couldn't have tried very hard. Talvez ele não tenha encontrado. Talvez ele não tenha tentado tanto, porque eu estava no meu escritório o dia inteiro. Então, tipo, ele não tentou procurar muito. Certeza que ele não tentou procurar muito. Eu estava no meu escritório o dia inteiro. E a número 5 é The man you spoke to. Are you sure he was American? O rapaz que você conversou, o homem que você conversou, você tem certeza que ele era americano? Não, eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, é o might not have. Então, he might not have been American. Então, talvez ele não era americano. Ok? Então, as frases que são couldn't é a 3 e a 4, que é certeza. Certeza, né? Que um é que a polícia constatou e o outro é que ela ficou no escritório o dia inteiro. Então, tipo, ele não tentou me procurar o dia inteiro. Eu tava no escritório o dia inteiro, não teve como ele, tipo, não me achar. Ok? That's it. A próxima aula a gente vai ver a continuação dessa unidade. Thanks very much for watching. See you next class. Bye.